A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, relata que tem uma estreita relação entre a situação pandêmica que a gente vive hoje e o aumento da taxa de suicídio entre idosos, assim como ocorreu lá na pandemia da influenza, lá no início do século XX e também a de 2003. E isso é reflexo até mesmo das medidas preventivas que a gente toma nessa situação, assim, principalmente como o isolamento social. E algumas coisas decorrentes mesmo da pandemia, que é a perca de algum ente querido, de algum amigo, o aumento da violência doméstica, também o aumento da ansiedade, né, gente, e o sentimento de angústia. Então, diante desse alerta, a gente tem que dar muita atenção aos atos que precedem ao ato suicida, né, gente? Que é como o sentimento de ser um peso para a família. Tem alguns idosos que chegam até a fazer a distribuição de bens, fazem despedidas, não comem mais, não dormem muito, então a gente tem que dar muita atenção para os sinais. Segundo o relatório global para a prevenção do suicídio da Organização Mundial da Saúde, o suicídio na terceira idade chega a 7,7 casos para cada 100 mil pessoas acima de 60 e 69 anos. Entre aquelas com mais de 70 anos, a taxa sobe para 8,9. Os dados são alarmantes e as causas variadas. Elas vão desde graves problemas de saúde até a falta de perspectiva. Por isso, saber como identificar e prevenir um suicídio é essencial para reintegrar o idoso e a família à sociedade. Já se passou alguma questão em sua cabeça que te levou ao isolamento social que esteja ligado ao avanço da idade? Eu me chamo Mozarina, 78 anos de idade, de Pará de Minas. Não, porque eu tenho uma família que cuida de mim com muito amor e carinho. Aí eu aconselho a todos que têm seus idosos para cuidar deles com todo amor e carinho, porque eles precisam de você. Oi, gente! Nós estamos aqui hoje com a Conceição e nós vamos entrevistar ela bem rapidamente. Para começar, Conceição, você pode falar um pouquinho sobre você para nós, por favor? Sim, eu me chamo Maria da Conceição de Paulo, tenho 74 anos, trabalhei 30 anos na educação. Conceição, quais as mudanças que você mais percebe em sua vida depois que você entrou na fase da velhice? Olha, o idoso, ele sente indisposição, principalmente ao fazer as tarefas. Faço agora ou faço depois. E às vezes solidão. Sua relação com a sua família mudou em algo quando você entrou na velhice? Minha relação com a família é muito boa. Mas muda porque a gente fica mais lenta no pensamento e a gente pensa que não sabe mais fazer aquilo que a gente fazia antes. É muita correção. Querem que faça desse jeito, desse e daquele outro. Já se passou alguma questão em sua cabeça que te levou a isolamento social que esteja ligado ao avanço da idade? Sim. Muitas vezes a gente se sente irritada, dá vontade de viajar para a casa de parentes e também ficar sozinha, ver na TV o programa que a gente gosta, coisas religiosas, novelas de crianças, coisas assim. Como você se sente em relação a essa sua nova etapa da vida? Eu me sinto bem e me sinto ruim. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas e um fala assim, não, isso você tinha que ter feito quando era jovem. Agora você está idosa. Isso aborrece às vezes, porque a gente já fez tanta coisa, quando mexe com o seu cérebro, com a sua mente, a gente fica assim meio triste. A gente pensa, não, então já não sou capaz de mais nada. Mas ao mesmo tempo eu volto e penso, eu sou capaz sim, eu vou fazer. E por que também é bom?
Porque a morte é triste para todo mundo, né? Para a gente que vai, depende do lugar que a gente vai permanecer lá junto de Deus ou não. Mas a gente só pensa que vai ficar junto de Deus. Mas pode ter tido pecados assim, coisas assim, que Deus às vezes... A gente passa lá pelo purgatório. Mas sou muito feliz de estar nessa idade e quero envelhecer mais. Então tá bom, Conceição, muito obrigada pela sua participação. Por nada, preciso. Dineile, qual o seu ponto de vista sobre a fase da velhice? Bom, meu ponto de vista é que na velhice é uma fase difícil para os idosos, principalmente aqueles que não têm o apoio de família. No meu caso, em família mesmo, já teve vários casos de idosos que já foram, né, que faleceram, e que tiveram apoio, tiveram assistência, mas muitos não têm. Então eu acho que é uma fase difícil, muitos não têm o apoio da família, muitos não têm um lar para poder acolher eles como abrigo, um lugar assim, específico para idosos. A dificuldade aumenta a cada dia porque o idoso geralmente ele se torna uma criança. A dependência dele fica muito grande, as doenças, as dificuldades. Essa fase é uma fase que, se não tiver um apoio, é bem complicado. Leila, como é sua relação com os seus familiares idosos? Embora seja uma relação de respeito e de cuidado, às vezes eu percebo falha na questão da atenção. A gente às vezes se preocupa com a alimentação do idoso, com o remédio do idoso, e fica essa parte do sentar, ouvir o idoso, do contato direto, do abraço, do beijo. Porque nessa fase da vida, a maioria dos idosos, eles sentem sozinhos, às vezes tem a sensação de inutilidade, são mais carentes e são mais sensíveis. Então eu percebo essa falha nossa. Oi, gente, muito prazer. Meu nome é Saulo Magalhães, sou psicólogo clínico, docente do Centro Universitário UNA de Uberlândia, sou logoterapeuta e doutor em psicologia social. Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre a realidade dos idosos, enfim, dentro da temática do suicídio, a partir de um olhar mais fenomenológico, a partir de uma perspectiva mais vinculada à análise existencial da logoterapia, né? Quando nós falamos de idoso, né, ou dessa configuração, né, que envolve a terceira idade no ciclo do desenvolvimento, na sociedade pós-moderna ou contemporânea, né, nós estamos também falando de um grande desafio existencial. Uma vez que o idoso ele não produz mais, como se espera muitas vezes no nosso sistema capitalista, né, uma vez que esse idoso ele agora não tem mais condições de cuidar, mas precisa ser cuidado por outros, né, e esse cuidado, muitas vezes, está diante de uma maneira de existir muito, muito centrada, né, no egoísmo, na individualidade de cada um, que vai relegando esse idoso, né, a essas condições que a gente tem acompanhado aí pela mídia, até na própria literatura, né, que envolve maus tratos, que envolve crises existenciais, que envolve depressão e sim, que envolve também ideação suicida e tentativa de suicídio. Na logoterapia, proposta por Viktor Frankl, né, entendendo que todo indivíduo ele tem vontade de sentido, ou seja, na condição humana, a pessoa ela necessita, ela tem uma necessidade vital de ter sentido na sua vida ou naquilo que se configura o seu entorno, né? Esse idoso muitas vezes vai se encontrar padecendo de sentido ou de encontrar configurações de sentido na sua realidade, nas suas relações, talvez, né, na inadequação do relacionamento com os seus filhos. Isso também se configura, né, de uma maneira mais crônica no que nós vamos chamar na logoterapia de uma possível neurose nogênica. O que seria isso, né? É uma neurose que é estruturada por um vazio existencial, que está crônico.
uma neurose, onde esse vazio existencial, essa falta de sentido, essa angústia, vai se tornando insuportável, insustentável por ser. É a partir desse momento que uma ideação suicida, pensamentos intrusivos de que a minha vida não tem valor, de que eu sou um peso, e aí é muito comum para o idoso, né, se autodeclarar como um peso, como um fardo para as pessoas, indigno de existir, indigno de ser cuidado, pode acabar conduzindo ele para essa realidade muito, muito desafiadora, a qual as estatísticas e os números que envolve, né, uma área que cresce, infelizmente, no sentido de estatístico, mas muito importante para nós, que é a suicidologia, né, o estudo do suicídio, tem apontado. Né? Nesse sentido, cabe-se muito, em especial para nós, profissionais de saúde mental e para a psicologia, um resgate do nosso olhar para essa realidade. Né? Esse momento da vida tão único e que conseguimos contemplar, né, uma transformação significativa nos últimos anos para cá, que é o aumento da expectativa de vida, ou seja, nós estamos cada vez ficando mais idosos, vivendo mais, nos convoca também como campo de saúde mental a pensar intervenções, programas de prevenção, né, a pensar, né, pesquisas, estudos, enfim, um repertório que contemple essa clínica do idoso. E assim eu termino minha fala, né? E afirmando e apontando a necessidade de que essa psicologia contemporânea do século XXI se proponha também a tecer uma clínica do idoso, uma clínica que volte o seu olhar a contemplar essa configuração de saúde mental, aquilo que é e se configura ser idoso no século XXI, aquilo que se apresenta como desafio para essa etapa tão desafiadora que precisa encarar tantas questões nesse final da vida, tá bom? Espero ter contribuído aí para o trabalho de vocês. Muito prazer, gente. Um abraço. Tchau.